Chegou a vez de Nós, filme novo do Jordan Peele que estreia este final de semana em todo o Brasil. Nós é o sophomore, como eles dizem nos Estados Unidos, ou o segundo filme do Jordan Peele, que é um diretor que a gente precisa falar um pouco sobre ele. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o Jordan Peele, mas eu queria dizer desde cara duas coisas. Primeiro, este vídeo terá spoilers. Então, se você não viu o filme ainda, se você não gosta de ver vídeos com spoilers, guarde esse link para você assistir só depois de ter assistido Nós no cinema, ok? Então, eu vou contar de novo até 5. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora, spoilers, ok? A segunda coisa que eu preciso dizer é que eu gostei muito de Nós. Na verdade, é um daqueles filmes, se vocês me acompanham, vocês já sabem que eu gosto de filmes que mais induzem, que mais te fazem pensar do que efetivamente filmes que demonstram tudo de cara, na cara. E esse Nós é um deles. Na verdade, a gente pode traduzir o Nós de duas formas. A primeira delas é o filme de terror. E aí, um pouco diferente do primeiro filme do Jordan Peele, que é o Corra, esse filme não tem uma carga política aparente. Calma, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Como tinha o Corra. O Corra tinha toda uma alegoria sobre racismo. O pano de fundo dele era o racismo. Na verdade, o pano de fundo nem era tão de fundo assim, era bem aparente. Essa questão toda do racismo que permeava o filme de terror. Esse segundo filme dele, Nós, é um filme um pouco diferente porque ele foca mais no terror. E aí é engraçado, eu tava lendo algumas coisas sobre ele, né? Algumas questões de produção, até algumas críticas que já saíram sobre ele. Já tem gente chamando o Jordan Peele de o Hitchcock dessa geração. Acho exagero, mas a comparação procede. Eu acho que o Jordan Peele está se transformando aos poucos num diretor de mão cheia. Tá se transformando aos poucos porque quando você compara o cara com Hitchcock, né, é claro que ele vai precisar trilhar um caminho ainda gigantesco para ser comparado para ter um grau de comparação um pouco mais complexa, mais concreta com o próprio Hitchcock. Mas ele já demonstrou que pode chegar a tanto. Jamais vai chegar aos pés do mestre do suspense Hitchcock, blá, 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 mas a verdade é que ele é um diretor de mão cheia para suspense. E é muito louco você imaginar que ele é um cara que vem da comédia. Ele é um ator de comédia e decidiu que não vai mais atuar, decidiu que ele agora é produtor. Eu acho que ele finalmente se descobriu. É engraçado como o cara com tanto tempo de carreira finalmente se descobre, se acha e entende que esse é o momento dele, entende que esse é o caminho que ele tem que trilhar. Tranquilamente é esse o caso do Jordan Peele. Então, voltando ao filme, é um filme que tem na sua primeira camada. Lembra que eu já falei de camadas, que filmes que você vai pensando no filme e vai descobrindo as camadas? Pois então, a primeira camada é um belíssimo filme de terror. E aí, diferente do primeiro filme, do Corra, esse é um filme de terror mesmo. O Corra, eu me lembro que muita gente reclamou que o filme não tinha cenas de terror propriamente ditas, o que eu discordo, tá? Eu acho que ele tem uma aura de terror que às vezes é muito melhor do que você efetivamente mostrar tudo ali na cara. Então, esse filme, sim, é um filme de terror propriamente dito, com sangue, com as situações todas ali na sua cara. E a história gira em torno de uma família capitaneada pela Lupita Nyong'o e pelo Winston Duke. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a própria Lupita Nyong'o, que vai passar as férias numa casa de praia deles em Santa Clara. Santa Clara?
Enfim, uma santa qualquer na Califórnia, Santa Fé, esqueci qual santa que é. Mas é uma casa de praia. E a Lupita Nyong'o, você percebe, você vê, né? O prólogo do filme já mostra isso. Ela, quando criança, com a família, nessa mesma praia, é levada até uma espécie de casa do terror, num parque. E lá ela se dá conta de uma situação que eu não vou contar pra vocês, porque eu não quero estragar este momento do filme, que é logo no prólogo. E aí depois o filme pula, aí na década de 80, tá? E aí o filme pula para 30 anos depois, ela com o marido, os dois filhos, vão passar esse fim de semana ali nessa casa de praia. E eles, enfim, eles encontram com outro casal ali, cuja mulher é vivida pela Elizabeth Moss, num papel pequeno, porém bem importante, né? Porque faz um contraponto com a própria família da Lupita Nyong'o. O personagem da Lupita Nyong'o chama Adelaide. E eles são confrontados, eles dão de cara, na primeira noite que eles estão na casa, com uma família que chega até a casa deles, toda vestida de vermelho, e começa a aterrorizar eles. Qual que é a característica dessa família? É uma família nos Estados Unidos, eles chamam muito de doppelgangers. O doppelganger é uma... Qual seria a tradução para doppelganger? Cópias. Ou... cópias, clones. Que na verdade não é isso, eu vou chegar lá, tá? Mas são eles mesmos. Então é como se fosse um negativo, ou um contraponto, um positivo negativo, né, daquela família, com características próximas e diferentes ao mesmo tempo da família original que a gente acompanha no filme, a família da Lupita Nyong'o. E aí começa as cenas de terror mesmo. Tem inclusive momentos de gato e rato, né? Caça ao rato. Sabe aquelas coisas de filme de terror? Fulano escondendo no quarto e indo pro teto e por onde vai e aparece na janela. Tem tudo isso e muito bem feito, muito bem realizado pelo Jordan Peele. O Jordan Peele, ele tem uma capacidade ímpar de conduzir essas cenas de suspense, de terror, com muito pouco recurso até. Ele usa poucos movimentos de câmera e a câmera, o filme dele é mais lento, né? Ele trabalha as cenas um pouco mais, não é aquela coisa rápida, pá, pum, apareceu, matou, não. Ele vai deixando o suspense fluir, vai deixando a tensão fluir. O filme é todo muito tenso até no final. Então, essa é a trama aparente do filme. Eu não vou entrar mais em detalhes, porque apesar de eu ter falado que tem spoilers, eu quero deixar para vocês assistirem. Eu não quero estragar a surpresa, porque filme de terror é isso, né? Você não pode estragar a surpresa de quem está assistindo o filme pela primeira vez. Eu poderia descrever as cenas aqui e você vai chegar no cinema e não vai ter a surpresa que eu tive, pelo menos, né? E eu confesso que eu fiquei no cinema segurando na cadeira em determinados momentos. Bom, essa é a história aparente. E aí a história desemboca para um terceiro ato, que é a solução do mistério. Quem são aquelas pessoas? Solução entre aspas, porque eu não fiquei convencido com a solução, mas não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum a gente não ficar convencido, porque o filme evoca isso mesmo. Ele mais sugere do que ele efetivamente resolve. Então esse terceiro ato é um terceiro ato que existe uma solução ali aparente, mas se você não estiver satisfeito também não tem problema. Você pode criar a sua solução, você pode tirar as suas próprias conclusões. E aí vem a segunda camada, que é a segunda camada que até mais me interessa, não é que mais me interessa, mas que me interessa também nesse filme. O título do filme em inglês é Us, Nós, Us. Mas é claro que é um trocadilho com US, Estados Unidos. Né? Para mim fica muito claro isso, ficou muito claro isso desde o início do filme, quando a gente acompanha aquela típica família americana, que no filme do Jordan Peele, não só pelo fato de ser Jordan Peele, mas é muito peculiar que seja uma família negra, classe média alta, digamos assim, com uma casa na praia e tal,
Coisa que em outros filmes de outros diretores a gente veria uma família branca. No caso do filme do Jordan Peele, é uma família negra e isso é bem interessante. Porque o filme, no final das contas, para mim, a conclusão que eu tirei dele, essa segunda camada dele para mim, é uma grande alegoria ao próprio American Way of Life. O estilo de família americana. Então aqueles doppelgangers, vou falar doppelgangers porque eu não achei ainda uma palavra em português, não é cópia, tá? Vou chamar de doppelganger. Aqueles doppelgangers que estão ali confrontando essa família são são nós, somos nós mesmos. Então é uma espécie de reflexo deles. Ou eu me lembrei muito no meio do filme vocês lembram do Super Amigos? Que existia o Mundo Bizarro, então tinha o Super-Homem, tinha o Bizarro, que era uma espécie de negativo dos próprios Super Amigos. Eu me lembrei muito disso enquanto eu tava vendo esse filme. Aquela família para mim parecia uma espécie de outro polo. Eu não vou falar positivo ou negativo, mas é uma espécie de reflexo. Um reflexo de algumas características da família original que a gente acompanha, com algumas características que você pode chamar de positivas e outras características que você pode chamar de negativas. É quase que aquela família se vendo refletida e entendendo que ela tem aquelas características. E não é à toa que eles encontram as maneiras de confrontá-los, e de matá-los, e de feri-los, e de fugir deles. E se a gente passa pro terceiro ato do filme, que agora sim é um spoiler, né? O terceiro ato do filme, você encontra o submundo. O que é o submundo? Então todas aquelas famílias, é como se todas as pessoas da Terra existisse como se todo mundo existisse um doppelganger para todas as pessoas da Terra que vivem numa espécie de submundo no subsolo, né? E tem umas cenas muito legais da personagem da Lupita Nyong'o descendo a escada rolante e chegando nesse subsolo. Então todas as ações que existem no mundo de superfície, digamos assim, existe uma correspondência nesse mundo do subsolo. É quase como se fosse uma outra dimensão, mas não chega a ser uma outra dimensão. Mas se você quiser levar para o lado da ficção científica, sim, você pode dizer que é uma segunda dimensão em que cada ação existe uma reação do outro lado, evidenciando o bom e o mal dessas ações. Esse, para mim, é o pano de fundo do filme, é uma crítica, um olhar sobre a vida norte-americana, sobre o American Way of Life, com o que ele tem de bom e de ruim. E isso fica tudo evidenciado quando você entende, quando o filme te mostra esse outro lado, principalmente esse submundo. Então, vá assistir ao filme. Se você já assistiu ao filme, pense um pouco nesse lado. Se você não assistiu, vá assistir ao filme com esse olhar que talvez você tenha uma compreensão. Agora, essa é a minha compreensão do filme. É claro que a obra de arte é assim mesmo, você pode ter outras compreensões, e cabe a cada um de nós tirar a própria compreensão disso. E aí, agora eu queria voltar para o filme, dizer duas coisas sobre ele, sobre a construção. Primeiro reforçar que o Jordan Peele é um excepcional diretor e ele está realmente se transformando na ponta de lança de uma nova geração até de diretores de suspense e de terror. Isso eu já disse lá no início, eu queria apenas reforçar. E outra é falar sobre o elenco. A gente tem o Winston Duke, que faz o Gabe Wilson, né, casado com a personagem da Lupita Nyong'o, e que ele é a válvula de escape de humor do filme, que é uma característica dos filmes do Jordan Peele. No Corra a gente tinha essa válvula de escape que funcionava com aquele personagem que era o policial, o melhor amigo do personagem principal. Aqui é o Winston Duke, que é o Gabe Wilson, que é o personagem do Winston Duke, casado com a Abigail, que é a personagem da Lupita Nyong'o. E aí merece um parênteses à parte a performance da Lupita Nyong'o. Todas as pessoas ali, principalmente essa família principal, tem um doppelganger. Mas a Lupita Nyong'o é quem tem a doppelganger principal, e vocês vão entender quando vocês assistirem o filme por que disso,
principalmente quando a gente chegar no terceiro ato. Mas a Lupita Nyong'o, ela confronta o seu doppelganger com mais veemência. E é impressionante como a gente consegue acreditar que não é a Lupita Nyong'o, mas é ela mesma interpretando as duas personagens, mas ela é a performance dela é tão poderosa que a gente consegue acreditar até que é uma outra atriz. E não, ela consegue nos fazer acreditar que ela consegue nos jogar uma outra personagem com outras características, e até um pouco isso que eu falei, evidenciando algumas características boas e ruins da própria personagem da Adelaide. Uma performance incrível de uma grande atriz que, enfim, tem um papel de destaque. A Lupita Nyong'o, ela apareceu no cinema, mas ela sempre ficou ali transitando entre papéis secundários, né? Mas finalmente eu acho que o Jordan Peele, se não escreveu, deveria ter escrito o papel. Não sei se ele escreveu o papel para ela, mas parece que sim. Parece que o papel foi escrito para Lupita Nyong'o, uma grande atriz, e vocês vão comprovar quando vocês assistirem a esse filme, que eu reforço, gostei bastante, talvez tenha gostado até mais do que o Corra. E é engraçado que depois que eu assisti na cabine para imprensa, até me ligaram, né, perguntando o que eu tinha achado do filme, e eu ainda não tinha uma opinião. E a primeira coisa que eu falei com o pessoal foi: que filme maluco. É sim um filme maluco, mas à medida que você vai pensando sobre ele, à medida que você vai descendo as camadas e descascando esse abacaxi todo, ele vai se tornando um grande filme. Acho que eu gosto até mais do que o próprio Corra, que é o primeiro filme do Jordan Peele. Então, ok? Então assistam e depois a gente conversa. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse Nós. E a gente fica por aqui com mais um videocast Esquema Novo, dessa vez falando sobre Nós, filme do Jordan Peele. E a gente volta a qualquer momento, a qualquer hora, com mais videocasts sobre cinema, sobre música, sobre TV, sobre a vida em geral. Até a próxima.